Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 19. Concluímos o capítulo 18. Nos capítulos 17 e 18 estudamos, o tema central foi a Babilônia apocalíptica. E eu, em todo momento, disse para vocês que o fato do Apocalipse dedicar tanto tempo a esse personagem indica que ele é um personagem, como sabemos, do mal, e que é um personagem dos mais perigosos, né? Eu tenho explicado para vocês que a Babilônia apocalíptica é a Igreja Católica. Ela tem um projeto de união das religiões, união das igrejas. Esse projeto dela está marcado para ser concluído, ou o seu desfecho final, para o ano de 2025, porque no ano de 1965 eles colocaram um tempo para esse projeto de unir as igrejas. O tempo foi de 60 anos, então se cumpre agora em 2025. E essa instituição está trabalhando, está conseguindo a adesão de muitas religiões e de muitas igrejas. O capítulo 19, ele ainda traz referência a esse personagem, né? O título em nossas Bíblias, na versão corrigida, eu coloquei ele aí como capítulo 1. O título que aparece em nossas Bíblias, que diz: A queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Ou seja, capítulos 17 e 18 falaram das mercadorias que ela fazia, até de almas de homens, e agora o capítulo 19 vai falar da sua queda e da alegria que ocorre no céu, porque a sua queda ocorre durante a grande tribulação. E ocorre no momento também que a igreja está participando das bodas do Cordeiro. Então, esse capítulo ele é muito importante, porque as bodas do Cordeiro, elas acontecem no céu, em paralelo à segunda metade da grande tribulação. E nós estudamos no capítulo 16 até o fim da grande tribulação, que é a batalha do Armagedon, né? Então, esse capítulo aqui ele vai descrever o que acontece no céu enquanto está ocorrendo na terra, essa segunda metade da grande tribulação e se aproximando do fim da grande tribulação. Bom, então, capítulo 19, versículo 1, diz: O poder pertence ao Senhor nosso Deus. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O comentário diz: a expressão depois destas coisas, no grego metatauta, representa uma sequência cronológica, ou seja, ele viu toda aquela corrupção da Babilônia, a queda dela, né? E agora verá a festa no céu pela queda dela aqui na terra. Ou seja, nos mostrando que a igreja no céu ela está sabendo o que está acontecendo na terra. Nós veremos que essa alegria que vem do céu envolve também a igreja, participando das bodas do Cordeiro e se alegrando pela queda da Babilônia aqui na terra. A razão dessa alegria nós sabemos por quê. Nenhuma outra instituição na história da humanidade enganou tanto quanto a Babilônia apocalíptica. Lembrando que Babilônia apocalíptica literalmente é uma religião criada por Nimrod e Semíramis em Babel. Essa religião ela dominou todos os reinos antigos. Ela estava assentada sobre 5 reinos que haviam se passado: egípcio, assírio, babilônio, medo-persa, grego. Ela estava assentada também sobre um 6º reino, que era o reino romano. O anjo disse claramente para João, e ela estará assentada sobre um 7º reino, que é o reino do anticristo, o reino da besta que sobe do mar. Essa é a religião fundada por Nimrod e Semíramis. Essa religião, ela dominava o Império Romano, era a religião predominante no Império Romano. Eu sempre conto para vocês, vou repetir, Flávio Joséfo disse que a religião de Roma nasceu em Babel.
Os sacerdotes que escaparam da queda da torre foi que fundaram a religião da Babilônia, e ele escreveu isso para o imperador citando historiadores romanos. Então, é uma informação que nós consideramos, né, a história considera como verídica, não há dúvida. A religião do Império Romano nasceu em Babel. E também a história comprova, não há dúvida. Aquela religião que nasceu em Babel e que dominava o Império Romano, ela foi organizada na Igreja Católica a partir de Constantino. Ela foi organizada pegando detalhes até como títulos de Semíramis, como Mãe de Deus, Rainha dos Céus, Nossa Senhora. A história comprova, esses eram títulos de Semíramis, que no Império Romano era chamada de Diana dos Efésios, e esses títulos foram colocados na Igreja Católica, no período da Igreja Católica, sobre Maria, até o dia do nascimento de Jesus, e as doutrinas que eles adotaram, né? A doutrina da purificação da alma após a morte, que eles chamam de purgatório, essa era uma doutrina pagã. A doutrina do determinismo dos deuses, que dizia que os deuses determinavam tudo, determinavam o destino das pessoas, ou seja, predestinavam as pessoas. A Igreja Católica também adotou essa doutrina, e muitas outras, entre imagens de escultura, tá ok? Então, aqui nós estamos vendo, então, a própria expressão já significa uma sequência cronológica. Viu a queda dela e agora a celebração no céu. O comentário prossegue. Este capítulo descreve os eventos celestiais imediatamente anteriores à Batalha do Armagedon, ou seja, descreve a igreja com Jesus nas bodas do Cordeiro no céu, e depois descreve a igreja descendo para a grande batalha. Na sexta taça ocorrerá a Batalha do Armagedon. Nós estudamos capítulo 16, versículo 12 a 16. Antes da batalha, o capítulo 19 descreve o que ocorrerá no céu. Bom, eu mostrei para vocês essa sequência importante do Apocalipse. Mostrei que até o capítulo 16 foi uma revelação dada até o fim da grande tribulação. E a partir do capítulo 17 começou a falar especificamente sobre essa religião que domina o mundo na história. Nimrod viveu próximo de 2200, 2100 a.C., ou seja, nos últimos 4.000 anos, podemos falar em números redondos, 4.200 anos, essa foi a religião que dominou o mundo. Essa é a religião pagã. Essa é a verdadeira religião pagã, que a Igreja Católica adotou como sendo religião cristã. Isso é algo que o cristão verdadeiro não pode pregar de jeito nenhum, porque isso vai claramente contra o que a Bíblia diz que seria a igreja verdadeira. Eu não posso pregar que a Igreja Católica em algum momento foi a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, segundo a profecia, ela seria a luz do mundo, coluna e firmeza da verdade. Se você tentar, diante de um historiador, convencer ele de que a Igreja Católica foi a coluna e firmeza da verdade e a luz do mundo, esse historiador, se for um ateu, ele vai rir muito de você, porque não tem como. Então, existe uma igreja verdadeira fora da Igreja Católica na história. O comentário prossegue. Enquanto ocorre a grande tribulação na terra, ocorrem dois eventos no céu. Aí os 7 anos de grande tribulação, ok? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Bom, o tribunal de Cristo, apesar de não ter uma ordem clara na Bíblia, normalmente o tribunal de Cristo ele é colocado como ocorrendo logo após a igreja ser arrebatada. O tribunal de Cristo, lembrando, é o momento em que nós teremos as nossas obras examinadas. São obras falando do que nós fizemos em prol do Evangelho, ok? Então nós temos o nosso trabalho, como nós trabalhamos pelo Evangelho, analisado para que nós recebamos os nossos galardões.
Então, o tribunal de Cristo, ele ocorre após o arrebatamento. Então, logo, em paralelo, colocar a primeira parte da grande tribulação. E prossegue: as bodas do Cordeiro ocorrerá na segunda metade da grande tribulação, enquanto o tribunal de Cristo ocorre na primeira metade. A expressão grande voz, vamos lembrar, né, que João diz que depois dessas coisas ouvi como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, que adorava a Deus, né? Vamos ver o significado da palavra aleluia. Então, a expressão grande voz representa um grande anúncio e aparece diversas vezes no Apocalipse. A grande multidão do versículo, então, ele ouviu uma grande voz de uma grande multidão. A grande multidão do versículo certamente é uma referência à igreja arrebatada. Nós veremos pela continuação do texto. Depois nós vamos ler os versículos 2, 3, 4 de Apocalipse 19 e veremos que fica claro que está tratando da igreja arrebatada. O termo aleluia deriva de dois termos do hebraico, halelu e iá. O termo halelu se traduz por adore ou louve. O termo iá é o nome próprio de Deus, Yahvé ou Yahvé, dependendo da transliteração. Coloquei duas transliterações possíveis. Logo, o termo significa louve a Yahvé. É interessante observar que os judeus, nos dias atuais, evitam usar o termo Yahvé, atitude que foi criticada por Malaquias. Bom, dá uma pausa aqui para explicar a vocês. Algumas pessoas elogiam a atitude dos judeus de não pronunciar o nome Yahvé nos dias de hoje. Eu considero esse um erro gravíssimo, porque seria o mesmo que nós cristãos nos recusássemos a pronunciar o nome Jesus, ou evitássemos usar o nome Jesus. O nome Jesus, ele tem poder. O nome Jesus é que me dá vitória sobre as enfermidades, sobre as ações malignas, sobre os demônios. É o nome Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão em serpente e não lhes causará dano algum. Então, o nome de Jesus tem esse poder. E para Israel, Deus se apresentou com esse nome, Yahvé, eu sou. Então, assim Israel deveria se referir a ele, né? Mas eles evitam. E eu vou dizer aqui agora que nesse texto de Malaquias, Malaquias profetizou que isso aconteceria. Isso acontecia naqueles dias e realmente a história comprovou que isso foi se ampliando entre os judeus. Hoje, entre os judeus, eles evitam usar o nome Yahvé. Eu digo que isso, infelizmente, é uma obra da serpente. É uma obra da serpente essa tentativa de não usar mais o nome Yahvé. Ok? Então, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Nos diz: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz Yahvé dos exércitos. Quando você tem o termo senhor, tudo em maiúsculo, nas nossas traduções convencionou-se assim, né? Significa que no hebraico está o nome próprio de Deus, traduzido por eu sou, né? E a pronúncia mais próxima seria Yahvé. Então, diz Yahvé dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Se você ler o texto seguinte, não existe uma resposta. Eles só não entendem por que eles estão desprezando o nome de Deus, mas o próprio Deus não dá a resposta. Você pode ler os versículos seguintes. E eu interpreto que a maneira de desprezar o nome de Deus foi exatamente parar de usar ou evitar usar esse nome. O comentário prossegue:
Malaquias profetizou perto do ano 430 a.C. Nesta época começou a desenvolver-se em Israel, depois, claro, do cativeiro babilônio, eles voltaram da Babilônia, e nessa época começou a desenvolver-se em Israel a prática de não pronunciar o nome de Deus, Yahvé. Eles passaram a substituir o nome Yahvé pelo nome Adonai, que se traduz por meu Senhor. A saudação profética ao Messias foi alterada. Enquanto o texto bíblico diz Baruch haba b'shem Yahvé, bendito aquele que vem em nome de Yahvé, ou ainda bendito aquele que vem em nome do Eu Sou, eles pronunciam Baruch haba b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome de Adonai, ou bendito aquele que vem em nome do Senhor. As literaturas judaicas, nos dias atuais, fazem uso do termo eterno em substituição ao termo Yahvé. A saudação foi alterada para bendito aquele que vem em nome do Eterno. Mas Yahvé afirma que o seu nome será grande entre as nações. Você continua lendo, como eu disse, está no capítulo 1 de Malaquias, ele não diz como que eles desonram o nome dele, ok? Mas prosseguindo no versículo 11, ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz Yahvé dos exércitos. Ou seja, então, ele profetiza que um dia Israel retomará o uso do nome Yahvé.